Som, você me ouve e agora você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos a questão 37 do vestibular 2025 do Einstein. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! O diagrama pressão por volume representa um ciclo termodinâmico efetuado por um gás refrigerante de um sistema de ar-condicionado utilizado no processo de resfriamento do interior de um veículo. Nesse processo, o gás absorve calor do interior do veículo, essa quantidade de calor absorvida é o Qint, e libera calor para o meio externo, e essa quantidade de calor liberada é o Qext. No fundo aqui a gente tem o funcionamento de uma bomba de calor, né, de um refrigerador. Eu vou tirar calor do interior do veículo para que ele fique cada vez mais frio e vou bombear, dissipar esse calor para fora do veículo para o meio externo. É um diagrama aqui que a gente tem orientado no sentido anti-horário, indicando que é uma bomba de calor. Bom, esse ciclo está definido por 4 estados, os estados A, B, C e D, e para cada transformação a gente tem uma legenda, uma tecla SAP aqui, falando qual é o tipo de transformação. O que o exercício pede para a gente é, considerando o gás ideal e a primeira lei da termodinâmica, um direcionamento de como a gente vai chegar na resposta, o gás do sistema de ar-condicionado, ele sofreu aquecimento em quais transformações do ciclo? Vamos lá, eu vou fazer com você a análise uma por uma, passando por cada uma das transformações, aplicando a primeira lei, e com isso a gente consegue chegar na resposta correta. A gente vai começar analisando a transformação de A para B. E a legenda está ali embaixo. De A para B, a gente tem uma compressão adiabática. Então vem, ó, transformação de A para B. E a legenda já disse para a gente que é uma compressão, ou seja, o volume do gás vai diminuir e essa compressão acontece sem troca de calor. Isso aí é a tradução de adiabática. Não tem troca de calor na jogada. Vamos olhar para cada pedaço do nome e fazer análise técnica? Se eu digo para você que é uma compressão, é porque o volume do gás diminui. E quando o volume do gás diminui, é porque o gás está sendo empurrado por alguma coisa. O gás recebe trabalho. O trabalho nessa transformação vai ser negativo. Então, na transformação AB, o trabalho é menor que zero, ele é negativo. O gás recebe trabalho. E como foi dito que é adiabático, se é adiabático, não tem troca de calor. Então é um processo que acontece sem troca de calor. Nessa transformação, usando o linguajar da termodinâmica, o calor no processo de A para B é igual a zero. Pega esses dois ingredientes e joga na primeira lei. A primeira lei, que é uma lei de conservação de energia, diz que o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Aí, mas a gente não tem valores, mas temos sinais. O calor vale zero e o trabalho é negativo. Pensa comigo aí do outro lado da tela. A soma dessas duas coisas tem que dar zero. O que eu somo com uma coisa negativa para o resultado dar zero? Uma coisa positiva, né? Então, da nossa análise, a gente tirou que o ΔU é positivo. Vai ter aumento da energia interna. As partículas do gás vão ficar mais agitadas. Um ΔU positivo, um ΔU maior do que zero, significa que ocorre aumento de temperatura. Vai ter aí um aquecimento do gás no processo de A para B. E o exercício não tinha perguntado em quais transformações ocorre aquecimento? Portanto, a B precisa estar na nossa alternativa correta. Na letra A ela não aparece, na B ela aparece, letra C não, letra D não. Estamos agora entre letra B e letra E. A gente vai precisar analisar todas as transformações? Não. A gente pode analisar, por exemplo, a transformação DA. Se tiver aumento de temperatura, a alternativa correta é a letra B. Se não tiver aumento de temperatura, a alternativa correta vai ser a letra E. Vem,
Eu escolhi, para a gente poder cravar a alternativa correta, analisar a transformação de D para A. E no nosso enunciado foi dito, a transformação de D para A é uma expansão isobárica. Vamos destacar ela aqui, ó, na nossa figura. Vem, se é uma expansão, eu já sei que nesse processo o volume do gás aumenta. O volume fica maior. E quando o gás cresce, o gás empurra coisas. O gás realiza trabalho. O trabalho é positivo. Nessa transformação de D para A, o trabalho vai ser maior que zero. O trabalho é positivo porque o gás realiza trabalho uma vez que o volume aumentou. O que mais que a gente sabe aí dessa transformação? A gente sabe que nessa transformação o gás puxa calor da fonte fria. Ele absorve calor. Então, nessa transformação, o calor é absorvido. O calor vai ser positivo. Então, legenda, calor é absorvido. E assim, a gente pode escrever que o calor no processo de D para A é maior que zero. É positivo. Bom, você pode estar motivado, motivada a pegar essas duas informações e colocar na primeira lei da termodinâmica. Só que aqui a gente não vai conseguir cravar qual é o sinal do ΔU. Sabe por quê? Olha só, o calor no processo de D para A é igual ao trabalho no processo de D para A mais o ΔU no processo de D para A. O calor é absorvido, ele é positivo. O trabalho é positivo porque o volume aumenta. E aí a gente fica de incógnita qual é o sinal do ΔU. Que coisa que eu somo com uma coisa positiva para o resultado ser positivo? Pode ser uma coisa positiva, mas pode ser zero. Pode ser inclusive uma coisa negativa. Quer ver? Vou inventar valores. Imagina que aqui é 100 joules positivo, aqui eu tenho menos 20 joules negativo, o resultado dá positivo. Então, não vai dar para a gente descobrir o sinal usando a primeira lei. A gente vai ter que descobrir o que aconteceu com a temperatura pensando por outro caminho. Pensando talvez nessa palavrinha que a gente não usou ainda, né? É um processo isobárico. E se é um processo isobárico, é um processo que acontece com pressão constante. E, imponderados pela lei geral das transformações gasosas, a gente pode relacionar o estado D com o estado A através da lei geral. Então, PD-VD sobre ND-TD igual a PA-VA sobre NA-TA. Ninguém falou de gás entrando ou gás saindo. A gente pode considerar um sistema fechado, então o número de mols é constante. E por ser um processo isobárico, a pressão também é constante, ela é igual nos dois estados. Olha a expressão que vai aparecer aqui para a gente. Volume em D sobre temperatura em D é igual a volume em A sobre temperatura em A. Eu quero que você interprete essa expressão com uma perspectiva matemática. A razão entre duas grandezas é constante. Volume sobre temperatura igual a volume sobre temperatura. Isso está indicando para a gente que, numa transformação isobárica, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Se a gente aumenta uma, a outra também aumenta. E não foi dito que é uma expansão que o volume vai aumentar? Então, quando o gás passa do estado D para o estado A, para um volume maior com pressão constante, a temperatura do gás aumenta. E era isso que a gente precisava para cravar a nossa alternativa, né? Nesse processo de D para A, ocorre um aquecimento do gás. A temperatura vai aumentar, porque se o volume aumentou, a temperatura aumenta junto, uma vez que são grandezas diretamente proporcionais. A transformação dA precisa estar na nossa alternativa, e por isso a gente vai marcar a letra B como a alternativa correta. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!